Olha, uma das coisas que mais me impressiona no governo Bolsonaro é como esse governo é chiliquento. A gente passou o final de semana inteiro vendo Bolsonaro dando chilique. Hoje o Carluccio deu chilique com o Randolph. E no final de semana o Paulo Guedes também deu pra dar chilique. Começou a dar o piti dele lá. Como que esse governo é chiliquento? Como que esse governo é pitizento? Não tem um dia que alguém do governo não comece a bater os pezinhos, né? Nossa, como que esse povo vão tirar a calça e pisar em cima? É uma coisa assim patética, é tudo um pessoal de cabelo branco, já idoso, dando chilique, dando piti. E o Paulo Guedes, de novo, começou a atacar colegas ministeriais. Nossa, mas que história, já tá ficando cansativo isso. Paulo Guedes tendo ataque, né, de pelanca com seus colegas, atacando o Onyx Lorenzoni e o Marinho do Desenvolvimento Regional. Eu vou ler para vocês isso aqui, porque depois o Paulo Guedes falou que eu não garantiria, eu nunca garanti um crescimento constante do país. Começou a falar daquele crescimento em V de novo. Não, eu vou compartilhar com vocês, para que a gente possa entender um pouco mais o quão chiliquento é o governo Bolsonaro. Eu vou pedir o seu like, porque Guedes dando chilique, claro que sempre vale o seu gostei. E o seu gostei vale muito mais do que dinheiro. Reportagem do Lauro Jardim. Em almoço com empresários, o que será que Paulo Guedes comeu, né? Nesse almoço, será que teve camarões? Não sei. Em almoço com empresários, Paulo Guedes bate em Onyx e Marinho. No almoço de sexta passada, que a Esfera Brasil promoveu em São Paulo em torno de Paulo Guedes, o ministro usou boa parte de sua fala para bater em dois de seus alvos prediletos, os colegas de ministério Rogério Marinho e Onyx Lorenzoni. O Paulo Guedes ele gosta de falar que não, porque a ala política do governo, como se ele não fosse o político. Essa é uma das coisas que eu mais desprezo no Paulo Guedes, ele não se colocar como político, ocupa um cargo político e fica dizendo que ele é técnico, que de técnico ele não tem absolutamente nada. É um ministro da economia com ideias primitivas, ideias arcaicas para contenção inflacionária, que são ideias lá da década de 50, quando surgiu o FMI. E ele inclusive defendeu taxas de juros altas. Paulo Guedes ele está completamente fora do tempo dele. Completamente fora do tempo. Como economista, é um péssimo economista. O que Paulo Guedes já escreveu sobre economia? Absolutamente nada. Ah, mas por que você quer saber o que Guedes escreveu? Porque ele tem um doutorado? Guedes ele é um pesquisador. Ele é um pesquisador numa faculdade renomada nos Estados Unidos, a Faculdade de Chicago. E ele nunca escreveu absolutamente nada. Nada. É um grande investidor, mas como economista não deve saber fazer um cálculo econométrico. Mas deixa eu voltar para cá. Depois eu vou comentar essa crítica do Guedes e depois falaremos do crescimento em V, que ele tanto gosta de falar. Tendo como plateia não só os grandes empresários e banqueiros, mas também o chefe da Secom, André Costa, Guedes culpou Onyx Lorenzoni e Rogério Marinho pelo fracasso da reforma administrativa. Disse que ela não andou não por causa de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, mas pelos dois colegas de esplanada que preferem não mexer em nada, não mudar o Brasil. Olhem só. E por que o Guedes faz esse ataque depois? Deixa eu ler primeiro a resposta do Guedes, é importante. Paulo Guedes entrou em contato com a coluna para afirmar que, aspas, não bati em ministros, apenas digo a verdade quando perguntam por que reformas não andam. Porque há quem aconselhe o presidente que reformas tiram votos. Não é bater gratuitamente, é informar porque reforma administrativa parou. Guedes ataca o Rogério Marinho porque nós sabemos que o que mantém Paulo Guedes hoje no governo, com toda a incompetência dele, é o pequeno apreço que o mercado tem pelo Paulo Guedes. Porque com Paulo Guedes, a chance do governo aumentar os gastos públicos reduz muito. O Rogério Marinho, ele tem um perfil mais gastador. E muitas pessoas, muitos aliados de Bolsonaro já aconselharam o presidente a retirar o Paulo Guedes e colocar o Rogério Marinho, porque assim poderia ter um aumento nos gastos públicos para aumentar a quantidade de votos. E isso poderia, inclusive, acabar desagradando o mercado. Então Paulo Guedes ele permanece lá para evitar que o Bolsonaro aumente os gastos. Então ele ataca o seu principal adversário, que é o Rogério Marinho, perante o mercado para ficar bem na fita e não ter nenhum tipo de pressão em cima do Paulo Guedes para a retirada dele. Porque a Thaís Oyama, naquele livro Tormenta, que fala dos bastidores do governo Bolsonaro, revela que o Paulo Guedes ele é um fracassado ressentido. O Paulo Guedes ele tinha o sonho ou a intenção de virar um professor contratado, um professor permanente na FGV do Rio de Janeiro. Só que ele não conseguiu. E durante a reforma da Previdência, lá em 2019, ele queria passar aquele projeto para mostrar para os, aspas, idiotas da PUC-Rio e da FGV que ele, Paulo Guedes, tinha condições de ocupar o cargo, que ele era alguém importante, alguém relevante. Então ele sempre teve essa
aspiração de ser alguém na vida pública. E ele nunca foi professor, tentou lá atrás com a Fifi Domingues, não conseguiu, e agora ele não pode perder essa oportunidade que chegou até ele. Só que ele fica contando lorota, como no caso do crescimento em V, que ele falou também em uma entrevista para o canal Livre da Band ontem à noite. Nunca prometi que o Brasil iria continuar crescendo em V. Olha só o que ele falou. Colocamos o Brasil de pé. Isso é V, porque tem a alta, depois cai e depois sobe. Isso é V, vamos entrar no futuro. Entrar no futuro com recessão técnica que a gente está tendo. 2 trimestres com crescimento negativo. Vamos entrar no futuro com estagflação no ano que vem, que é quando você tem uma inflação alta com um crescimento baixo, que aumenta o desemprego. Isso é entrar no futuro. Entrar no futuro é você ter um desemprego recorde no nosso país. Ah, tá aumentando, mas qual tipo de emprego que está aumentando? É um emprego informal, é um emprego com baixa qualidade. Esse é o futuro do Paulo Guedes? E ele continuou, né? Ele falou o seguinte: sobre a disparada da inflação e alta de juros, Guedes também afirmou que os bancos centrais do mundo inteiro estão dormindo no volante, enquanto o Banco Central brasileiro acordou primeiro. É um piadista, né? Essa ideia de aumentar os juros para conter a inflação é uma ideia do FMI lá atrás da década de 50. Porque naquela época nós tínhamos uma inflação alta nos países e muito dessa inflação era provocada pela alta da demanda. Então qual era o plano do FMI? Ou suposta alta da demanda? Qual que era o plano do FMI? Nós vamos cortar os investimentos públicos, nós vamos reduzir os salários ou congelar os salários e vamos aumentar os juros. Porque assim a gente reduz o consumo, sem ter consumo você consegue abaixar os preços e assim você começa a estimular um consumo maior. Cada vez que você tem um consumo maior, as empresas contratam mais e aí você começa a ter um aumento do emprego. Só que muitos países que adotaram essa medida do FMI acabaram ficando numa situação pior. E hoje no Brasil nós estamos com juros altos, ou seja, juros altos reduz o consumo. E nós não temos mais como ter empregos de qualidade que não sejam empregos informais. Então isso que o Guedes está falando, está dormindo no volante, na verdade ele está acelerando para um precipício. Porque ele não sabe o que ele está fazendo enquanto ministro da Economia. A não ser os eventuais chiliques com as mãozinhas dele, né? Porque toda hora ele gosta de fazer mãozinha, né? Nossa, como Paulo Guedes adora ser um lango-lango, que fica fazendo mãozinha, dedinho. É de fato um economista patético e um ministro da Economia tão patético quanto. Se você gostou, clique no botão de gostei, deixe a sua opinião sobre Paulo Guedes, me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @profileoficial.